Pessoal, o desgoverno Lula, via Itamaraty, acaba de passar mais um vexame, uma vergonha internacional. O governo dos Estados Unidos desmentiu publicamente aquela declaração estúpida e mentirosa do governo brasileiro com o intuito de criar uma falsa narrativa de que o governo norte-americano iria violar a soberania nacional. É tudo que essa gente tem para falar dos Estados Unidos. Soberania, soberania! Mas dos territórios ocupados pelas facções criminosas, narcoterroristas aqui no Brasil, eles não falam. Cerca de 10, 20, 40 milhões de pessoas vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, onde o Estado brasileiro não manda, não entra, em muitos casos, né? Por exemplo, em alguns morros do Rio de Janeiro, mas o governo Lula não fala nada, se preocupa com a soberania fantasiosa que na verdade não existe, não é? Além disso, o governo norte-americano, na verdade, a justiça norte-americana impõe a primeira derrota a Alexandre de Moraes naquele processo movido pela Trump Media, empresa de Donald Trump, e também a Rumble, tá? Então desde já compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá bom? Vamos falar aqui rapidamente dessa narrativa que caiu por terra do governo brasileiro, né, de dizer que os Estados Unidos iriam então invadir o Brasil para uma operação militar. Vocês se lembram que alguns dias atrás o governo publicou uma nota via Mauro Vieira, né, o chanceler aí do Lula, dizendo que enviou essa nota à Câmara, dizendo que há a possibilidade real de uma invasão dos Estados Unidos, de uma operação militar aqui no Brasil contra as facções. Né? Perceba que eles estão preocupados com as facções, eles não estão preocupados com o povo brasileiro, né? Com pessoas que vivem sob o jugo do crime. Não estão preocupados com o crime, estão preocupados com os criminosos, estão preocupados com essas facções. Cara, é impressionante como é que tem gente que defende esse governo ainda. Pois bem, tudo isso para pavimentar a narrativa de que os Estados Unidos, então, violariam a soberania nacional. Pois bem, daí veio o governo norte-americano e simplesmente desmentiu o Itamaraty, aquela nota publicada, não é? Os Estados Unidos desmentem Itamaraty e classificam como absurdo declaração de Mauro Vieira. Vamos entender aqui, ó. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o temor manifestado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de que Washington possa utilizar força militar em território brasileiro após a classificação do PCC e CV como organizações terroristas. A informação é do Metrópolis, né? A diplomacia norte-americana criticou a hipótese e afirmou que as medidas adotadas têm como objetivo combater criminosos que atuam em território norte-americano. E também, complementando, proteger a situação financeira, né, a economia dos Estados Unidos e de empresas norte-americanas que, infelizmente, agora estão sendo usadas por essas organizações para lavar dinheiro, como acontece muito aqui no Brasil, lamentavelmente, né? Vamos ver um trecho da nota aqui para finalizar. Abre aspas, esse comentário é absurdo. Os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas no âmbito de suas próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. Essas gangues brasileiras agora atuam nos Estados Unidos e vamos defender nosso povo contra elas, afirmam. Então acabou com a narrativa, mas mais do que isso, simplesmente envergonhou publicamente e internacionalmente o governo brasileiro que publicou essa nota mentirosa, estúpida, com um claro objetivo, como eu disse no início, de criar uma narrativa falsa de violação à soberania nacional. Isso não acontece, tá? Então, muito bom aí, mais uma vez, o governo norte-americano colocando os pingos nos is. Agora, vamos entender como é que Alexandre de Moraes sofreu, então, essa derrota, essa primeira derrota de muitas, se Deus quiser, da justiça americana naquele processo que é movido pela Trump Media, empresa de Donald Trump, e também a Rumble, tá? Olha só, em decisão proferida ontem, na terça-feira, dia 7, a juíza Mary Scriven, da Corte da Califórnia, contrariou a manifestação do governo brasileiro e concedeu mais uma semana para que as empresas respondam ao pedido de extinção da ação apresentada pelo Brasil. Então vamos lá. A AGU, infelizmente, nós, pagadores de impostos, estamos custeando a defesa de Alexandre de Moraes. Então a AGU está defendendo Alexandre de Moraes lá. A AGU pediu a extinção da pena. As empresas que representaram contra Alexandre de Moraes, né, isso precisa ficar muito claro, a representação não é contra o Estado brasileiro ou contra o STF, é contra Alexandre de Moraes, no CPF, no singular. Ele, segundo essas empresas, violou leis brasileiras e americanas. Só para vocês entenderem, tá?
Essas empresas estão pedindo, então, mais uma semana de prazo para poder apresentar aí as alegações. E aí a AGU pediu para não prorrogar esse prazo, para extinguir o processo. Pois bem, a juíza pegou e entendeu que esse prazo é cabível. Não, eu concedo esse prazo. Então, é uma primeira derrota aí que Alexandre de Moraes sofre, tá? As empresas tinham até terça para se manifestar sobre o pedido da AGU para extinguir o processo. Antes da decisão, a Rumble e a Trump Media solicitaram a prorrogação do prazo. O governo brasileiro se opôs ao pedido, sustentando que as empresas tentavam criar urgência artificial para adiar a resposta e que já haviam tido tempo suficiente para se manifestar. Como reforço da tese, os advogados que representam o Brasil citaram a reportagem publicada pela coluna com declarações de advogados das empresas Martim de Luca. Cara, é impressionante, né? 2 pesos e 2, 3, 4, 10 medidas. Contra o presidente Bolsonaro foi um processo recorde, foi um processo assim, do dia para a noite, sem direito à ampla defesa, uma narrativa toda montada, num golpe fantasioso, imaginário que nunca existiu. E agora que o Alexandre de Moraes está sendo processado aí por empresas particulares, inclusive empresas privadas, né? Ele inclusive se negou a receber a citação, tá? Ele não foi encontrado, foi enviado aí via o trâmite legal a citação para ele, via carta rogatória que veio para o STJ, que tentou enviar para o STF ou não tentaram, essa citação sumiu, não chegou no Alexandre de Moraes e ele cria todo um malabarismo jurídico, uma dificuldade jurídica para responder ao processo. E quando finalmente o processo é aberto, eles pedem a extinção. Não, passou o prazo, não precisa de mais prazo para analisar. É impressionante, gente. É isso aí. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na prática é isso que acontece, né? Bom, grande dia. Primeira derrota de muitas, se Deus quiser, para o ministro Alexandre de Moraes. E o governo brasileiro aí passando vergonha internacional e sendo desmentido publicamente e internacionalmente pelo governo norte-americano. Que isso também permaneça, seja a primeira de muitas vergonhas que esse governo ainda vai passar até 31 de dezembro de 2026, porque a partir de 1º de janeiro, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro ocupará essa cadeira, cujo seu assento não deveria ter sido desocupado por Jair Messias Bolsonaro. Essa é a questão, né? Mas enfim, Deus sabe de tudo e todas essas injustiças serão corrigidas, se Deus quiser. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.